Boa tarde a todos, que a paz e o amor do Mestre continue nos envolvendo. Queremos agradecer a Rosinha por essa preparação tão amorosa, né? Tão carinhosa, né? E hoje, gente, o tema da nossa palestra é Ajuda-te e o céu te ajudará. Tá? Nós encontramos esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, e em Mateus, capítulo 7, versículo do 7 ao 11. Tem uma historinha, eu acho que muitos de vocês já conhecem essa historinha. E é um mestre, um sábio da antiguidade, com seus discípulos andando numa estrada de barro, cheia de atoleiros e super difícil de transitar. E aí, adiante, eles encontram um carro atolado e um senhor ao lado do carro rezando, super concentrado, sabe, com muita fé, só orando. O sábio e os seus discípulos passaram. Mais à frente, ele encontra outro carro atolado. E essa pessoa, o proprietário do carro, ele estava muito nervoso e ele esbravejava, falava, mas ao mesmo tempo ele empurrava o carro, empurrava e falava, meu Deus, me ajuda, e empurrando o carro. Daí o mestre perguntou aos discípulos, vocês concordam em ajudá-lo? Aí todos empurraram o carro e tiraram o carro do atoleiro, né? Mas aí, passou um tempo, todo mundo super sujo, aí perguntam ao mestre, mestre, por que o primeiro que estava ali orando, tão concentrado, com tanta fé, o senhor não ajudou? E o segundo que estava lá, esbravejando, falando, o senhor ajudou? Aí o mestre falou, vocês perceberam que o primeiro só orou e não fez nada? O segundo, mesmo brigando, mesmo mega chateado, mas ele orava, pedia ajuda a Deus e fazia parte dele. Ou seja, ajuda-te e o céu te ajudará. Tem uma frase do São Tomás de Aquino que eu acho que resume perfeitamente isso, esse nosso tema. Olha o que o Tomás de Aquino nos diz, abre aspas. Rogo a Deus como se esperasse tudo dele, mas trabalho como se esperasse tudo de mim. Jesus já falou, né? Faça a tua parte que eu te ajudarei, né? Do ponto de vista terreno, o ensinamento buscai e achareis é semelhante ao ajuda-te e o céu te ajudará. O segundo estava fazendo a parte dele e veio ajuda. Ele esbravejava, falava, me ajuda, Deus. E a ajuda chegou, né? Mas ele fez a parte dele, né? Nós podemos e devemos empregar esforços para melhorar a situação que nos encontramos sempre. Jesus aqui nos recomenda o trabalho, a ação, o esforço próprio, sem perder a fé, a confiança no Pai. Esforçando-nos cuidadosamente para melhorar nossas condições materiais e principalmente as espirituais, podemos pedir ao Altíssimo que nos conceda o que for necessário ao nosso progresso. No Espiritismo, nós também encontramos isso aqui claramente. Se nós olharmos no Livro dos Espíritos, na Gênese, no Livro dos Médiuns, nós encontramos diversos momentos. Para vocês terem uma ideia, no Livro dos Espíritos, na pergunta 479, o Espírito da Verdade nos diz que a prece é um poderoso socorro para todos os casos, mas sabeis que não é suficiente murmurar algumas palavras para obter o que deseja. Deus assiste aos que agem e não ao que se limitam a pedir. Na pergunta 532 também deste mesmo livro, do Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade nos fala, Deus vos deu a inteligência para usardes, e é sobretudo por meio dela que os Espíritos vos socorrem, sugerindo-vos pensamentos favoráveis. Mas eles não assistem, senão aos que sabem assistir-se a si mesmo. É esse o significado das palavras, buscai e achareis, bate e abre-se-vos-á. Né? Em linguagem de todos os tempos, isso quer dizer, desejai ardentemente e as oportunidades aparecerão.
Empenha-vos a encontrar o objeto de vossos anseios e os terá à vista. Todavia, é preciso combater o bom combate, trabalhar, agir e servir, para que se vos abram os horizontes e as realizações que demandais. O lavrador retém o solo e os elementos da natureza. Mas, se ele realmente quiser colher alguma coisa, ele deve plantar. Os artistas possuem a pedra, os instrumentos, com que eles possam alterar a estrutura, mas se quer a obra-prima, terá que trabalhar com atenção. Vocês lembram quando Jesus ajudou o paralítico? Ele estendeu a mão, né, ao paralítico estendeu a mão a Jesus pedindo, Jesus curou. E se vocês observarem a literatura, o paralítico, o que é que aconteceu? Jesus não devolveu a ele dinheiro, possibilidades de riqueza. O que é que Jesus fez? Curou. Para quê? Para que, com aquela atitude, Jesus lhe restituiu a capacidade de trabalhar, a capacidade de correr atrás do que ele precisava, e não ficar ali parado. Então, gente, o que é que nós podemos dizer? Que o ajuda-te e o céu te ajudará. Façamos a nossa parte, nós temos todas essa capacidade, e é principalmente a lei do trabalho e a lei do progresso. Se não existisse o trabalho, o homem seria um ser inútil. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. Se o tivesse liberado do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância, nas condições instintivas dos animais. Eis porque ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: busca e acharás, trabalha e produzirás. E desta maneira serás filho da tua obra. Terá o mérito da tua realização e serás recompensado segundo o que tiverdes feito. Dessa passagem evangélica, destacamos 3 ações. Se você observar bem, ajuda-te e a terra te ajudará, né? E o céu te ajudará. Olha, são 3 ações. Primeiro, pedir, buscar e bater, que se apresentam como respostas. Quem pede, obtém. Quem busca, acha. Quem bate, abre. Né? Não é à toa que 2 ações vêm depois do pedir, que exigem esforços individuais de buscar e bater a porta. Assim, não basta pedir, tem que buscar e bater a porta, ou seja, temos que fazer a nossa parte. Quantos de nós, às vezes, desesperados, e quantas pessoas também a gente encontra assim, só querem receber, né? E fala, eu estou fazendo isso, eu estou procurando emprego e não faz nem tanta coisa por isso. Poderia ter, e tem capacidade de fazer muito mais, mas acha que fica esperando o emprego bater na porta. Oi, tá afim de trabalhar? Né? Então, assim, ajuda-te que o céu te ajudará, tem confiança, corre atrás, e para de reclamar, porque Jesus, o Pai, nos deu, e o plano espiritual está sempre ao nosso lado, nos dando todas as condições de trabalharmos e recebermos ajuda. Tá? Para não deixar a menor dúvida sobre este ponto, após fazer aquela tríplice referência à solicitude com que devemos conduzir-nos, ou seja, pedir, buscar e bater, para que o céu nos ajude, o mestre repete, afirmando categoricamente que todos os que pedem, recebem, os que buscam, acham, e os que batem, se abrem. Mas é imprescindível aprender a pedir, porque nem sempre o que queremos é o que necessitamos realmente, e que é o melhor para a gente. Né? Pedir sustentação, lucidez, sabedoria para lidar com a situação, isso é importantíssimo. É necessário desejar com força e decisão a solução das nossas dificuldades. Com o pedir, confessamos nossa vontade, nossas necessidades e confiança. Com este ato de humildade e de fé, teríamos aquelas condições de receber
de receber ajuda indispensável para que a graça divina possa atuar sobre nós, fortalecendo-nos um ânimo, de modo a levarmos a bom termo os nossos empreendimentos, inspirando-nos soluções adequadas aos problemas que nos afligem, assim como infundindo-nos paciência e resignação, quando se trata de vencermos uma prova difícil. E logo após pedir, é importantíssimo buscar. Não basta, porém, pedir, é preciso, em complemento, procurar e bater. A procura constitui-se no esforço seletivo, mostrar as estratégias necessárias, buscar sempre a ação digna, que contribua para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Aqui encontramos claramente a lei do trabalho. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da vontade divina. E aqui, o progresso espiritual, que é fruto do trabalho. Sem o empenho metódico e a boa vontade, fica muito difícil transpor os recursos da vida em obras luminosas. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Assim, quer almejemos a conquista de uma situação mais confortável, quer desejemos vencer nossas inferioridades morais a fim de formarmos um caráter reto, seja o benefício que for, os esforços próprios são absolutamente necessários. Com essas palavras, Jesus exortou a orar e confiar em Deus na certeza de que Ele não deixará de atender às nossas necessidades materiais e espirituais, desde que façamos a nossa parte, esforçando-nos por obtê-las. Significa que receberemos o quanto tivermos dispostos a receber, que depende de nós, o quanto tivermos trabalhado, corrido atrás para poder realizar. Não basta, porém, pedir e ter fé. Essa confiança não nos exime do trabalho a ser realizado. Esperar que Deus nos dê seus bens, dispensando-nos de qualquer colaboração, seria insensatez, infantilidade. Portanto, neste ou naquele terreno, o progresso é filho do trabalho. Ele assiste ao que se ajudam, confirmando a máxima do Jesus: ajuda-te e o céu te ajudará. Realizando esforços, nos empenhando, fazendo a nossa parte, aí sim, podemos contar com o auxílio dos céus. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. E como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem o sereis abandonado, as vossas próprias forças e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. À medida que o ser adquire consciência da realidade do si profundo, a busca de mais elevados patamares torna-se inevitável. Conquistando um degrau, outro surge desafiador, enriquecido de possibilidades dantes não conhecidas. Assim sendo, propor que ninguém se satisfaça com o já conseguido, antes cresça, busque, entrega-se ao esforço incessante da libertação dos atavismos iniciais e ascenda no rumo da grande luz, tendo-o por condutor seguro. A busca é o intenso labor do autoaprimoramento, da autoiluminação, acabando com toda a sombra teimosa geradora da ignorância e do sofrimento. Tal o sentido das palavras buscai e achareis.
Temos sempre em nós, como filhos de Deus, todas as possibilidades, todas as qualificações, todos os recursos materiais e espirituais necessários. Por isso, o trabalho de vencer as dificuldades é de cada um de nós, a fim de conseguir o desenvolvimento pleno de todo o seu potencial intelectual e moral. Então, gente, quando estendermos nossas mãos ao Senhor, não esperemos facilidades, ouro, prerrogativas. Aprendamos a receber-lhes a assistência, porque o divino amor nos restaurará as energias. Mas não nos proporcionará qualquer fuga às realidades do nosso próprio esforço. Oremos confiantes e trabalhemos perseverantes. Assim, procedendo, sempre acharemos quem nos estenda as mãos amigas. E todas as portas serão abertas, pois não há obstáculo que não seja removido ante o empenho de uma vontade inquebrantável, aliada a uma fé viva e operante. Que o amor do Mestre continue com a gente.